Havia outro mundo antes do mundo existir. Uma nuvem terra, um mundo primordial, superior, onde habitavam Iepaguamon e Iepaburó. Eles eram irmão e irmã e sentiram-se confinados neste mundo onde viviam. Eles planejaram o mundo em que vivemos. Foi Iepaburó, a avó do mundo, quem se concentrou e não deixou a ideia se perder. Para que o desenho de novo mundo funcionasse, eles sentaram-se em seus bancos de quartzo branco e lançaram mão de Barcessé, que para os tucano envolve o benzimento, a concentração e uma linguagem para a qual não existe tradução. Eles criaram uma plataforma e depois 4 pilares. Criaram também um lago cheio de peixes. Plantaram as principais plantas e intuíram que a melhor forma de fazer aparecerem os humanos seria pela via aquática. Para navegar, Iepaguamon vestiu a canoa com a roupa e as qualidades de uma cobra grande, e nela embarcou os futuros humanos, já na condição de Waimasan, envolvendo-os com a qualidade de peixes, com roupas de peixe. Waimasan, chamados de gente-peixe, são gente invisível, que habita os domínios da terra, da floresta, do ar e da água. Eles têm a capacidade de metamorfose e de camuflagem. Vestindo a roupa, assumem a forma de animais e de peixes e adquirem temporariamente suas características e habilidades. No início, éramos todas e todos o mesmo ser vivo. Compartilhamos o mesmo corpo e a mesma experiência. Desde então, as coisas não mudaram tanto. Multiplicamos as formas e maneiras de existir, mas ainda hoje somos a mesma vida. Há milhões de anos, essa vida transmite-se de corpo em corpos. Ela se desloca e transforma-se. A vida de cada ser vivo não começa com seu próprio nascimento. Ela é muito mais antiga. Dizem que o tempo é um fio, uma sucessão de acontecimentos e fatos passados, de ações presentes e de um futuro planejável, chamado por vir. Talvez o tempo seja o caminho de um organismo, um grande organismo em metamorfose, que ativa o metabolismo de tudo que nele habita. Há quem saiba que tudo na Terra é vivo, pois ser vivo é participar, é ser uma partícula, fazer parte. O rio é tão vivo quanto os peixes, a montanha é tão viva quanto a menor semente. Fomos ainda desenhos feitos por Iepaburó e seu irmão, que planejaram a Terra antes do mundo existir. Seríamos, assim, desenhos feitos em outro lugar. Desenhos que ligaram um hidrogênio a outro, 2 hidrogênios a um oxigênio, que ligaram fósforo, ferro, cálcio, silício em variadas combinações numa química periódica, geométrica e bela. Somos átomos e moléculas. Somos peixes. Cada nascimento é um desembarque da canoa da transformação. O nascimento é um corredor, um canal de transformação que leva a vida de uma forma a outra. Ter nascido significa que somos um pedaço desse mundo. Passamos a integrar Gaia. Todos os seres vivos são, de uma certa forma, um mesmo corpo, uma mesma vida e um mesmo eu, que continua passando de forma em forma, de existência em existência. Coabitamos esse grande organismo.
Em um mar primordial, uma bactéria que respirava oxigênio foi incorporada por um outro ser que não respirava oxigênio. E morando em seu interior, a bactéria se tornou a mitocôndria. A mitocôndria está presente nas células de todos os animais e fungos. A mitocôndria é transmitida apenas pelas mães aos descendentes. É considerada uma caixa de força. A lagarta e a borboleta são o mesmo ser. Um ovo de borboleta rebenta e dele sai uma lagarta. Um ovo que estava suspenso pela folha de uma planta. A lagarta se alimenta das folhas de planta que sua mãe, borboleta, escolheu para deixar seus ovos. A lagarta cresce e um dia, já grandinha, ela se prende em alguma superfície. Ela produz fios de seda para se prender e para construir um casulo e viver na forma de crisálida, como uma flor em seu botão. Durante esse período, ela se transforma internamente e renasce borboleta. A metamorfose faz da vida uma transmissão. Permite que uma mesma vida conecte vários mundos. Assim, a vida é um entrelaçamento. Envelhecemos e nos transformamos. A transformação é como trocar de pele. Trocamos ao longo da vida e trocamos entre espécies. Nesse lugar de fabricação de um novo ser com partes de células que um dia participaram de outros corpos, nesse lugar, talvez sejamos quimera. Especialistas indígenas do grupo Dessana sabem se transformar em onça, o animal mesmo. Eles são capazes de pegar uma qualidade do bicho como roupa e vão embora como onça para a caça de inimigos. Os pajés vestem roupa de outros seres para caminhar entre reinos. Vestem a roupa da onça, a roupa do pássaro. Lobos vestem roupa de humanos. Gente veste roupa de peixe. Fungos despem seres de suas roupas e os convertem em outros seres. Nós somos um mesmo mundo e uma mesma substância. Tudo é permeável e não há medo que o evite. Fungos surgem sobre muros, se metem entre os dedos. Seres invisíveis coabitam o mundo visível. Estamos no mesmo casulo. Somos uma floresta de seres. A floresta é o pulsar da vida. É a natureza que se espraia. É desejo. Há muito medo dessa teia de vidas entrelaçadas. Há também amor. É o amor que move e cura.
こしこしょこしこしょこしこはーいきしょこしこかにかいしょこしこしょこしこ